Esse é o nosso trabalho final da disciplina de processamento de imagem digital e nosso objetivo é reconstruir uma imagem formando um mosaico com várias outras imagens. Eu sou o Alexandre. Eu sou o Daniel. E eu sou o Gabriel. Vamos agora falar um pouco mais do nosso objetivo, definir ele melhor. Nosso principal objetivo é reconstruir uma imagem usando outra imagem para criar um aspecto de um mosaico. Para isso, nós pegamos a Canvas Image, que é essa tela, que é a desse homem, e como tile image nós usamos esse gatinho para reconstruir um mosaico formado por vários gatinhos. Agora a gente vai falar dos desafios para atingir esse objetivo. Primeiro, nós temos que criar uma grid para esse mosaico. E um dos principais problemas disso é como nós dividimos essa grid, então, tanto em linhas como colunas para essa imagem. E para isso a gente deixou que o usuário decida qual que é a resolução que ele quer, tanto em linhas quanto colunas. E dá uma permite que o usuário decida qual que será a resolução da imagem final dele. Ele pode escolher ter uma resolução baixa, como a da imagem da esquerda, ou uma resolução alta, como a da direita. A da esquerda, daí ele poderia ver melhor os tiles que formam essa imagem, e a da direita ele conseguiria ver melhor a canvas image que ele havia usado. Para a gente começar esse mosaico, a gente tem que poder preencher ele. E como a gente faz isso? A gente pega a tile image e altera o tamanho dela. A gente faz um downscale dessa imagem, transformando ela numa imagem menor para que caiba naquela porção da imagem destinada a ela. E além disso, nós temos que alterar a cor da imagem original, para que ela fique condizente com a cor da imagem original. E assim, esse jeito que a gente usou, ele pode ser usado em qualquer lugar da imagem. Ele dá uma versatilidade maior para compor essa imagem. Assim você não fica só limitado a usar imagens de certa cor para aquela cor. Agora a gente vai mostrar um pouco mais dos resultados que a gente obteve. Esse é o primeiro método. A ideia dele é dividir de forma uniforme a imagem, que todos os tiles vão ocupar o mesmo espaço aqui para compor a imagem. A gente fez essa borboleta com esse gatinho aqui. Essas são as variáveis que nosso programa precisa para ele poder executar, que é o nome da imagem canvas, quantas imagens de tile, todas as imagens de tile numa lista, a resolução, x é quantas linhas vai ter e y é quantas colunas vão ter. O método de divisão que a gente escolheu foi o 1 e o método de alterar a cor foi o 1. Aqui é o resultado final e como vocês podem ver, cada quadradinho aqui ele tem o mesmo tamanho. Todos os gatinhos têm o mesmo tamanho para compor a imagem final. Agora a gente vai passar para o método 2. No método 2, a gente cria um mosaico aleatório. Para isso, a gente cria dois arrays, dois vetores que vão ter elementos aleatórios que vão falar qual é a proporção que o elemento vai ter em relação ao tamanho total. Então, se essa imagem tem 1900 de largura, por exemplo, um elemento desse array ia falar que esse quadrado vai ocupar 5% do tamanho total. A gente fez essa tartaruga com esses tiles usando o método 2. Esse foi o resultado final. É, Como vocês podem ver, ele é variado aqui, a altura e a largura. Só que numa mesma linha, todos os tiles têm a mesma altura, e numa mesma coluna, todos os tiles têm a mesma largura, o que causa essa impressão de linhas e colunas destacadas. Aí, para resolver aquele problema das linhas e colunas destacadas, a gente fez o método 3, que é assim, a gente vai ter, ao invés de um array só para as colunas, a gente tem m arrays, cada um vai definir larguras aleatórias. Isso vai criar uma diversidade maior, mas também vai aumentar o processamento, porque tem que fazer mais downscales. A gente fez esse grafite com essas imagens. Aqui está o resultado final. A gente tem mais divisões únicas, mas aqui ó, a gente perde o alinhamento da coluna, o que dá essa impressão, um mosaico mais legal, né? Mais interessante. Agora, para o método 4, a gente pega a mesma ideia e usa tanto para as linhas quanto para as colunas. Então, a gente vai variar todos os elementos nos dois sentidos, o que vai gerar muito mais quadrados únicos. A gente fez essa arara aqui com esses 6 tiles aqui.
Esse é o resultado final. Você pode ver que ele tem muito mais divisões únicas, o que aumenta o tempo o tempo necessário para ele rodar, né? É, aqui você vê que cada tile ele é único na altura e na coluna, o que causa uma impressão muito mais legal de uma colagem de imagens, mas ele também causa esses buracos. Isso acontece, os buracos, porque quando você tem um tile mais largo, e aí você diminui a altura dele, e você pega um mais fino aqui e aumenta a altura, você tem esse buraco aqui que é gerado. Mas no final, mesmo com os buracos, o mosaico ele é muito mais interessante que os outros. Agora a gente vai falar um pouco mais de detalhes, os métodos que a gente usa para mudar as cores dos tiles na hora de encaixar eles numa certa região da imagem. A gente acabou usando dois métodos, um que usa a representação de cores RGB e outra que usa a representação HSV. E no resultado final, a principal diferença acaba sendo os contornos dos desenhos. Por exemplo, aqui nessas duas imagens dá para ver que o contorno da pulseira da mulher e dos dedos dela no piano são as diferenças principais entre os dois métodos. No método RGB, a gente simplesmente pega as cores do tile e faz uma transformação para levar elas para mais perto da cor daquela seção da imagem canvas. Então, a gente não substitui as cores, simplesmente aproxima elas de uma cor alvo. Por isso que no resultado ali, dá para ver que elas ficam com um tom da região que elas devem representar, só que mesmo assim, ainda tem um pouco das cores originais dos tiles, tá vendo que tá bem colorido ali. Já no método HSV, a gente não aproxima, a gente substitui completamente os canais de RU e saturação do tile com os canais de RU e saturação daquele subconjunto da imagem canvas. Então acaba e por isso que no final o resultado fica essas imagens monocromáticas, fica só a cor daquela região. E a única coisa que mantém é o contorno dos desenhos dos tiles. Aqui a gente está fazendo uma comparação usando essa imagem de grafite como exemplo de um tile e essa cor sólida como sendo a cor alvo de uma certa região da imagem canvas. Aqui nessa linha de cima a gente pode ver as imagens depois de serem transformadas para aproximar a cor daquela região. O RGB dá para perceber que um pouco acaba mantendo um pouco das cores originais, o HSV não, fica tudo da mesma cor, vermelha. E aqui embaixo é depois que a gente faz a normalização para restaurar a intensidade original das cores, que na hora de fazer a transformação acaba perdendo um pouco, fica escuro. Aqui para explicar um pouco melhor essas transformações que a gente faz, a gente vai usar o espaço RGB, que é esse espaço aqui onde cada eixo representa um dos canais de cor e uma cor pode ser representada por um vetor nesse espaço. Essa imagem aqui que tem vários pontos azuis é aquela imagem tile do grafite da mulher, onde cada ponto aqui representa um pixel da imagem e seu valor de cor. E esse triângulo vermelho aqui seria a cor-alvo que a gente está querendo aproximar. Aqui no método RGB, dá para perceber que os pixels da imagem, depois que eles são transformados, eles passam para bem mais perto, ficam ali numa região em volta do triângulo vermelho, e, mas a forma da imagem, ou seja, a distribuição desses pontos, continua a mesma. Só que aí o intervalo das intensidades acaba ficando desregulado. Por isso que a gente tem que fazer essa transformação para levar de volta para esse intervalo que é da imagem original. Aqui no método HSV, dá para ver que fica bem diferente, porque a gente pega todos os pixels da imagem tile e joga todos para uma mesma cor, que é esse mesmo vetor aqui que passa pelo triângulo, que seria a cor alvo de fato. Só que mesmo assim, a forma da imagem é mantida. Por isso que ela fica essa linha pontilhada aqui, porque os contornos dos desenhos do tile são mantidos, só que agora eles são monocromáticos, todos numa mesma cor. Mas, de novo, que nem acontece no RGB, os intervalos ficam diferentes do original, por isso que a gente tem que normalizar para voltar às intensidades originais. Esse foi nosso trabalho, era isso que a gente
decidiu fazer. Esses foram os métodos e as alterações de cores que a gente achou que dá um resultado mais interessante, né? Que faz um mosaico final mais versátil, que o usuário pode escolher a resolução, quanto ele quer ver da imagem original e dá muita opção, né, para compor o mosaico. É isso. Obrigado aí pela atenção. Obrigado.